Olá, querida Igreja da Cidade, me chamo Arthur Azibeiro e estou aqui para o nosso encontro de célula online desta semana, dando continuidade à série Uma Conversa com os Profetas. Nessa semana aprenderemos com a vida do profeta Amós. Embora o nome dele seja semelhante ao pai do profeta Isaías, Amós, o profeta do livro bíblico, ele não era um homem de corte, tampouco era um sacerdote como o profeta Jeremias, mas a Bíblia vai nos dizer que ele era um homem de origem humilde. Ele é originário de Tecoa, uma cidadezinha bem pequena, a 18 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, mas Deus o levanta, talvez até mesmo por conta da sua simplicidade, para ser uma voz da justiça social. Então Amós é levantado para trazer mesmo, diante da nação de Israel, diante das nações vizinhas, uma voz que levantasse mesmo a voz do oprimido, a voz dos desfavorecidos, porque também Deus estava vendo o sofrimento do seu povo. E eu queria ler contigo aqui Amós capítulo 5, versículo 12, que é o versículo base do estudo dessa semana. Diz assim: pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Então, com base nesse versículo, a gente já via que Amós ele estava apontando de forma direta, né, a sua palavra, a sua profecia. Os que oprimem os pobres e os justos, os que recebem suborno, os que impedem que se faça justiça aos pobres nos tribunais. E eu queria, então, nesse tempo, aprender contigo três características, digamos assim, da vida de Amós que a gente pode também trazer e aplicar na nossa vida nos dias de hoje. A primeira delas é obedeça ao chamado de Deus. Obedeça ao chamado de Deus. Um pouquinho adiante, Amós capítulo 7, versículo 14 e 15 diz assim, Amós 7, 14 e 15. Amós respondeu a Amazias. Amazias aqui, no contexto, ele era o sacerdote de Betel. Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, vá, profetize a Israel, o meu povo. Então, o aprendizado mesmo que a gente tira dessa resposta de Amós a Amazias, que estava realmente julgando ali o caráter profético dessa palavra de repreensão e juízo de Deus contra Israel, é que independente, né, de quem somos, independente da nossa classe social, independente da nossa instrução, quando Deus nos levanta mesmo para uma missão, o que cabe nós é atendê-la, é obedecer à voz de Deus, sabendo que é Ele mesmo quem nos capacita para cumprir com seus propósitos. Então, essa resposta de Amós a Amazias demonstra mesmo que ele não estava preso a um título, a um cargo, mas sim disposto a obedecer à voz de Deus, custe o que custar. Que a gente também possa, nos dias de hoje, tão desafiadores também em que vivemos, ser uma voz profética e obedecer à voz de Deus, custe o que custar. Segundo ponto, que eu queria também trazer uma verdade, um aprendizado com a vida de Amós para nós hoje, seja testemunha e não juiz. Seja testemunha e não juiz. Voltando um pouquinho no capítulo 5 de Amós, o versículo 4 diz assim, assim diz o Senhor à nação de Israel, busquem-me e terão vida, busquem-me e terão vida. E o versículo 5, não busquem Betel, não vão a Gilgal,
não façam peregrinação a Berseba. Então, quando nós entendemos aqui Deus trazendo para Amós essa revelação, né, de informar ao povo: busquem-me e encontrarão vida, a grande verdade é que mesmo quando Deus levanta-nos como profetas para apontar erros, para demonstrar e revelar também o coração de Deus contra uma injustiça, contra uma opressão, contra uma investida mesmo de forma desleal contra pobres, contra desfavorecidos, não significa em última instância que Deus deseja de fato aplicar a justiça e a condenação dele. Mas a intenção de Deus sempre é de levar aquele que está desviado dos caminhos de Deus, que está fora daquilo que Deus entende como correto e justo, a se arrepender mesmo dos seus maus caminhos. E é por isso que nós também hoje, mesmo quando verificarmos desigualdades, mesmo quando verificarmos injustiça, né? A palavra de Deus, como aprendemos com Amós, nos ensina a não nos calarmos, mas não no sentido de alguma maneira, não trazer ao coração dessa pessoa, né? Ou no caso de Amós, da nação como um todo, um juízo que Deus deseja cumprir, mas sempre trazendo também essa voz de esperança, uma voz de que, se de fato entregarmos os nossos caminhos ao Senhor e nos arrependermos mesmo dos nossos erros, nós colheremos, né, vida e vida em abundância. E terceiro, um último ponto de aprendizado com a vida de Amós: anseie pela volta de Cristo. Anseie pela volta de Cristo. Indo agora um pouquinho adiante, em Amós capítulo 9, no versículo 13, diz assim: dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear, vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Eu gosto de pensar nisso. Embora o cumprimento dessa profecia, ela se deu ainda séculos antes, né, da primeira vinda de Cristo, mas eu também acredito que há um significado profético para os nossos dias. Diante de toda a injustiça que a gente possa estar vivendo e enfrentando, e até mesmo levantando-se como uma voz profética a denunciar mesmo essas injustiças e os preceitos de Deus, e ao mesmo tempo a justiça de Deus sobre aqueles que decidem permanecer no erro. Mas chegará o dia onde haverá uma farta colheita, onde uma colheita será sucedida de outra colheita, onde nunca faltará do vinho e da alegria, onde gotejará vinho novo dos montes e fluirá de todas as colinas. Então, em última instância, a palavra que eu quero deixar para o teu coração é que chegará esse dia assim. A volta do nosso Senhor, ela é breve, ela está eminente, e chegará o dia onde realmente será feita, né, a justiça de Deus sobre todos aqueles que decidiram permanecer num caminho desigual, de desigualdade, num caminho de opressão, num caminho de corrupção. E essa Shalom do Senhor, essa paz que excede todo entendimento de que esse dia chegará, precisa hoje também descansar no meu e no teu coração. Indo agora, então, para a nossa conclusão e término, Apocalipse capítulo 21, o versículo 4, queria deixar essa promessa para o teu coração. Apocalipse 21, versículo 4 diz assim: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Que absolutamente nada nem ninguém jamais tire
essa esperança do teu coração, essa confiança. Decida hoje, então, seguir o caminho de Deus, obedecer à voz dele, mesmo que esse caminho de obediência e de fidelidade custe mais para nós hoje, mas o preço que receberemos de recompensa na eternidade será desse, de estarmos face a face com nosso Deus e desfrutando mesmo de uma vida plena e abundante. Quero deixar aqui algumas reflexões para o teu coração no encerramento desse estudo. Você já se viu incapacitado para o chamado de Deus? Como a vida de Amós nos ensina a vencer os nossos bloqueios internos e dizer sim para Deus hoje? Pense aí. Uma segunda reflexão para você orar durante essa semana. Busque entender no seu tempo de oração qual é a missão de Deus para a sua vida e desenvolva essa missão em meio a tudo que você está vivendo. Às vezes a gente tem essa mania, né, de esperar que a nossa vida ela atinja um nível de estabilidade ou de equilíbrio para que a gente possa realmente priorizar a vontade de Deus e obedecer o chamado dele. Mas Mateus 6,33 nos ensina que primeiro a gente busca em primeiro lugar o reino. Primeiro a gente busca em primeiro lugar a justiça de Deus, na certeza então que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Um terceiro momento, então, para a sua reflexão e para uma aplicação prática na tua vida nessa semana. Amós, ele não fazia parte, como a gente aprendeu, do grupo dos profetas do seu tempo, mas ele foi escolhido por Deus para ser uma voz em seus dias. Deus não está limitado aos nossos contextos e tem poder para transformar quem somos quando dizemos sim ao seu chamado. Aplique esta verdade em sua vida hoje. E a indicação que eu quero deixar para o teu coração é para você perceber mesmo, no teu contexto de vida, no que você recebeu de Deus de dons e habilidades, se há também nesses contextos alguma injustiça, alguma denúncia que precisa ser exposta, e que você não se cale, que você, blindado pelo sangue de Cristo, você, empoderado pelo Espírito Santo, seja também aquele que trará, então, uma voz profética, uma voz da justiça de Deus sobre todo tipo de injustiça social. Assim, concluímos o nosso estudo de célula online dessa semana. E eu deixo aqui o convite, se você deseja participar da nossa rede de células apostólicas, envie um e-mail para querocélula@igrejadacidade.org.br, que nós teremos prazer de te auxiliar. Um forte abraço e uma excelente semana. Tchau, tchau.